48.500.005023/2020-58. Assunto: reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A. Diretor-relator Efraim Pereira da Cruz. Eu informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, nós também temos um histórico que também está muito próximo de todas as demais reajustes tarifários aqui presentes. Na Mato Grosso do Sul, também nós temos a questão da reversão dos valores da conta Covid. Me permitam fazer aqui um breve relatório. Nós também temos o reperfilamento dos custos da RBSE, que está aí alçando algo em torno de 1,7%, a reversão dos valores da conta Covid na ordem de 9,23%. Nós também temos UDER, né, que é os financeiros extraordinários da reversão da receita de ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos também no Mato Grosso do Sul, que está dando na ordem de 2,25%. Também temos diferimento de saldo de Itaipu, prefeito do decreto, também já proferido aqui na fala do Dr. André, 10.665 de 2021, e ainda também temos um componente de diferimento de parcela B na ordem de 40.350.000, que também traz aí um efeito na ordem de menos 1,42%. Feito, senhores diretores, este é o relatório. A sustentação oral da representante do Conselho de Consumidores da Energisa Mato Grosso do Sul, Distribuidora de Energia S.A., COSEM, Mato Grosso do Sul, a senhora Rosimeire Cecília da Costa. Senhores diretores, cumprimento a todos, na pessoa do Dr. André Peptoni, e especialmente ao diretor relator do processo de reajuste tarifário aqui da EMS, Efraim Cruz. Este slide representa um resumo do reajuste agora para 2021, então o impacto na distribuição de 11,35, e aí daqui a pouco a gente pode ter a tarifa homologada nesse patamar. O efeito no grupo A de 10,69, para o grupo B 8,27, o residencial então experimentará um reajuste de 7,28, né? E na média, o consumidor da Mato Grosso do Sul, da Energisa Mato Grosso do Sul, 8,9. Aqui a gente apresenta rapidamente o balanço, né, que foi publicado pela Energisa agora em março de 2021, em que ela conta para a sociedade que teve uma redução de 7,7% na parcela B dos produtos materiais utilizados para prestar o serviço de distribuição aqui na nossa concessão de 2020 para 2021, muito abaixo do IGPM. Aqui a gente traz o balanço, né? A gente já fez referência a isso, 18% do balanço da receita anual foi gasto com distribuição, e a Energisa tem um lucro de 12%, e a gente traz isso aqui só porque o nosso questionamento é o índice de correção, o IGPM. Então, todos esses percentuais serão corrigidos pelo IGPM. Na planilha Esparta que foi enviada, então, para o Conselho de Consumidores, nós temos aí os impactos, né, dos encargos setoriais, os custos de transmissão e a parcela B, todos acima de 30%, né? A parcela A impactando em 11,50% e a parcela B, como a gente já tinha colocado lá, 11,31%. Em relação ao financeiro, né, apontado pela planilha Esparta enviada pela ANEEL, nós temos aí o reflexo de toda a negociação havida entre a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia e principalmente a AMS, né? Então, assim, nós temos o primeiro diferimento, que é na parcela B, de 1,42%, depois o decreto de Itaipu, também diferimento de 1,47%,
o reperfilamento dos custos de transmissão, né, do transporte, em 1,70, a antecipação da reversão dos créditos em menos 2,25, essa ultrapassagem são aqueles consumidores do grupo A que ultrapassaram a sua demanda, então eles são multados, então houve antecipação desses créditos, né? E aí nós temos menos 9,23, a reversão da conta Covid, né? A postergação do ajuste, e por fim um diferimento ainda no risco hidrológico de menos 0,26. Então, totalizando a retirada dos componentes financeiros, nós temos a somatória de todas essas reduções em 5,86, fechando aí a nossa tarifa para esse ano, né, com esses diferimentos em 8,9. Então, o reajuste que a gente experimentaria seria de 14,76, e com a retirada dessas rubricas nós fechamos aí em 8,9. Os diferimentos a gente parabeniza, assim, entre aspas, né? A transmissão em percentuais reduz os efeitos em 60%, a distribuição, olhando o IGPM, reduz em 12,5%, a conta Covid, a postergação, né? Uma redução de 262 milhões, então nós não vamos pagar esse valor para a Energisa agora, então é uma redução de 9,23%. A gente coloca ainda essa questão da tarifa de fiscalização da ANEEL, que continua contingenciada, mas vai ser reajustada em 29,7%, porque usa o IGPM ali como um índice de correção. Itaipu é o decreto, né? Que o governo publicizou na segunda-feira da semana passada. Então, assim, são diferimentos também. E aí, no risco hidrológico, o que a gente espera, senhores diretores, é que as bandeiras tarifárias compensem, né, esse diferimento. Nós acompanhamos essa questão do risco hidrológico, então, no Centro-Sul, a gente não experimenta uma escassez de chuva, como foi o percentual agora desse ano. Há 91 anos não chove tão pouco no Centro-Sul, então a gente espera que essa seja uma medida que possa aí trazer alguma esperança, né, de que São Pedro olhe mais por nós. Aqui a gente traz a variação do IGPM nos últimos 12 meses, né, a sua composição, e aí demonstramos o deslocamento, né, 5,74 é o IPCA e 31,10 o IGPM, são dados da Fundação Getúlio Vargas. E aí, nesse slide, a gente traz também como fonte da ANEEL essa diferenciação para a população entender, para os senhores que se sensibilizaram, mas ao final a gente vai colocar aí uma solicitação. O IGPM de 2020, 5,80, agora para 2021 em 31,10. Então, o que é que a gente experimenta, né? Isso impactou na tarifa de 2020 em 7%, mas esse ano de 2021 o impacto é de 410%. Então, é um aumento muito descolado dos valores que se gastou em 2020 com o PMSO, a se comprovar pelo balanço a que a gente já fez referência. Aí a gente tem essa preocupação, né, dos custos operacionais que sofreram essa redução, os investimentos, né, as taxas financeiras, Selic em 2020, 3,75%, agora em março de 21, 2,75%. E houve depreciação aí, né, um valor baseado em investimentos, né? Então, assim, a gente continua sustentando que o IGPM de 31% não é aderente aos custos experimentados aqui na área de concessão. E isso
traz aí esse impacto, né? Pela primeira vez aí na série histórica, na pizza aqui para o Mato Grosso do Sul, a distribuição vem com um percentual de 29,3%. Ela se tornou o valor maior na pizza em termos de percentual, por conta justamente da questão do índice de correção. Nós já fizemos essa manifestação para a ANEEL em relação a PIS/COFINS. A ANEEL está em audiência pública com o que foi no passado, mas nossa preocupação é com o que vem. Então, o que a gente espera é que a ANEEL, junto da sua Procuradoria Jurídica, né, esteja em parceria com a Receita Federal. A partir do dia 29 agora de abril de 2021, os embargos declaratórios vão ser decididos. Então, assim, que já tenha uma deliberação da ANEEL de qual é a forma que a concessionária deve cobrar essa PIS/COFINS. Por quê? Porque em locais que já houve a mudança, né, e que o ICM não faz base da PIS/COFINS, houve uma redução de 4% no valor no valor da tarifa. E aí, como conclusão, a gente continua questionando o IGPM, né? O uso do IGPM, a gente sabe do contrato, nós somos operadores do direito, né? Aprendemos isso, né? Que o Brasil precisa, o Brasil, como qualquer nação, dá segurança jurídica para todos, né? Mas é insustentável a gente pensar que nós estamos homologando uma tarifa da baixa tensão de 693,64 megawatt-hora para suprir a energia aqui no Mato Grosso do Sul, e com impostos esse megawatt sobe para R$ 860,80. É uma energia muito cara para os nossos consumidores. Então, diante dos dados que nós apontamos na nossa manifestação, urge, né, que nós tenhamos aí o zelo de agora, nesse ano de 2021, cuidarmos, né, de uma remodelagem no setor elétrico. Por quê? O nosso reajuste deveria ser 14,76, nós conseguimos diferir 463 milhões de reais, e isso quer dizer que nós estamos rolando essa dívida para o ano de 2022. Então, nós estamos usando os verbos diferimento, reperfilamento, antecipação, postergação. E o que mais preocupa a nós aqui na área de concessão é justamente não sabermos o que vai acontecer, porque a pandemia não terminou, a nossa economia está muito dolarizada. Então, assim, quais vão ser os efeitos, né, dessa rolagem de quase meio, né, um valor expressivo a que os consumidores, além do reajuste do ano que vem, trazer mais esse. Sabemos que é um remédio forte, amargo demais para a nossa sociedade, e nós precisamos, assim, rever essas cláusulas contratuais. O Código de Defesa do Consumidor diz que se por acaso, né, nós tivermos situações excessivamente onerosas ao consumidor, as cláusulas devem ser revistas. Então, é mais ou menos isso que estamos tratando aqui, de um índice que do ano passado para cá cresceu 5 vezes. Então, é importante que o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, a concessionária que aceitou diferir, a conta de Itaipu, que também é um diferimento, as transmissoras, que nós tenhamos a capacidade de rever todas essas, todo o marco do setor elétrico, para que a gente possa, enfim, evitar que a situação ao ano que vem seja novamente de rolagem de dívidas. É isso, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a doutora Rose. Doutor André. Senhores, agradecemos a doutora Rose pela manifestação, sempre muito rica,
e sempre muito colaborativo aqui com esta casa. Entendemos cada um dos pontos trazidos e ao longo da discussão iremos debater alguns dos pontos que ora foram suscitados. Passo a palavra à Procuradoria. Senhor diretor-geral substituto, vou fazer uma manifestação para esse e para os demais casos da pauta. São todos movimentos tarifários que ensejam a aplicação tanto do contrato quanto dos procedimentos de regulação tarifária. E por essa razão, não havendo controvérsia, a Procuradoria não faz manifestação de mérito. Obrigado, doutor Luiz Eduardo, a qual também já agradecemos desde já. Senhores diretores, nós temos uma apresentação da SGT, que eu não tenho dúvida, assim como na anterior, nós teremos mais didática do que propriamente a leitura do voto ao observar a apresentação que será feita pela SGT. E aqui aproveito a oportunidade, o doutor Ricardo Marques, para que seja projetada a apresentação. Olá, meu nome é Luiz Carlos Carrasa, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e vou abordar aqui sobre o reajuste tarifário anual de 2021 da Energisa Mato Grosso do Sul. Bom, temos aqui o efeito médio ao consumidor, o resultado é de 8,9%. Esse efeito decorre do aumento dos custos da parcela A, que é a parcela não destinada à distribuidora, composta pelos encargos setoriais, 5,36%, transporte, transmissão, 2,86%, e compra de energia, 3,28%. Dessa forma, a parcela A impacta o efeito em 11,5%. Já a parcela B, destinada aos custos de distribuição, o impacto é de 11,35%. Então, o efeito é positivo, Já os componentes financeiros, o que perduram por 12 meses na tarifa, estão resultando no impacto de menos 8,08%, e a retirada do financeiro anterior, menos 5,86%. que resulta nesse efeito médio de 8,90. No entanto, o efeito é diferente conforme o subgrupo tarifário. Para o grupo A, consumidores de alta tensão, o efeito é de 10,69% e grupo B, 8,27%. Já o impacto da tarifa do B1 residencial é de 7,28%. Bom, aqui a explicação dessa elevação tarifária, no caso dos encargos setoriais, esse aumento de 5,37%, 4,17% decorre da conta de desenvolvimento energético relacionada à conta Covid. Então, ela que acabou impactando esse aumento dos encargos setoriais. No caso do transporte, o aumento de 2,86%, 1,70% decorre do aumento da rede básica. As tarifas de uso do sistema de transmissão ficaram maiores do que eram e, portanto, tem esse aumento. No caso de compra de energia, desses 3,28%, 1,78% do efeito decorre da energia oriunda de Itaipu. Isso ocorre por causa da desvalorização cambial. Então, o câmbio desvalorizado, essa energia fica mais cara em real. E na parcela da distribuição, esse impacto de 11,35% é explicado basicamente pelo IGPM dos últimos 12 meses, que ficou próximo a 31%. Bom, aqui os componentes financeiros, cujo impacto tarifário é de menos 8,08%.
Os principais itens que variaram positivamente referente aos componentes financeiros que perduram 12 meses na tarifa foram a CVA em processamento, energia, se refere ao encontro de contas do que foi dado para a distribuidora em cobertura tarifária para a compra de energia e o que foi efetivamente verificado ao longo dos últimos 12 meses. Então, essa variação de custos, que foram maiores, né, do que o da cobertura, gerou um impacto de 6,23%, já considerando também o risco hidrológico associado às usinas cotistas, pactuadas e de Itaipu. Inclusive, Itaipu, com a desvalorização cambial, foi um dos motivos desse impacto. Também a CVA em processamento e transporte, um impacto de 1,84%, decorrente da aplicação das novas tarifas de uso do sistema de transmissão a partir de julho de 2020. E nesse encontro de contas, o impacto de 1,84%. Já do lado negativo, destaca-se a reversão empréstimo conta Covid, aqui já está considerando a postergação, que é uma medida, né, que foi tomada no ano passado, visando mitigar o impacto tarifário, principalmente decorrente da situação de pandemia. Nesse processo, o impacto dessa reversão do empréstimo é de menos 9,27% negativo. Além disso, medidas para mitigação do efeito foram acordadas junto com a Energisa Mato Grosso do Sul. Inclusive, ela encaminhou uma carta, né, solicitando tais medidas. Se refere a uma redução de menos 6,2%. Essas medidas são a parte da rede básica, o adiantamento, né, de uma futura redução a partir de julho de 2020, já está contemplado. O diferimento Itaipu, decreto 10.665, se refere à utilização de um saldo de Itaipu, já nesse processo que está ainda em curso na agência, o valor, né, a ser definido. A antecipação da ultrapassagem de demanda excedente reativo, que é calculada na revisão tarifária, só que visando mitigar o efeito, foi colocada nesse reajuste em acordo com a distribuidora, com um componente negativo de menos 2,26%. E o diferimento da parcela B de menos 1,43%. O impacto foi de 40.350.000, conforme carta da empresa. Então, temos aí o efeito total do componente financeiro nesse processo é negativo em 8,08%. E o ranking das tarifas B1 residencial, a Energisa Mato Grosso do Sul se situava na 9ª posição, uma tarifa de R$ 654,20 por megawatt-hora, e com o que está sendo proposto, ela passaria à 4ª posição, com a tarifa de R$ 693,64 por megawatt-hora. Esse gráfico demonstra a variação do último 10 anos da tarifa B1 residencial, e notas claramente que o IGPM tem um salto significativo, né, de 2020 a 2021. Portanto, as tarifas elas estão abaixo, né, tanto do IGPM e até mesmo do IPCA. Aqui a composição da tarifa, né, da Energisa Mato Grosso do Sul com tributos. Então, 29,3% passa a ser a parte destinada à distribuição, 27,6% energia, tributos 24,1%, encargos setoriais 12,1% e transporte 6,9%. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Agradecemos ao doutor Carrasa pela apresentação, que de forma muito didática pôde aí elucidar cada uma das componentes que estão impactando nos reajustes tarifários e, mais especificamente, no reajuste tarifário da Energisa Mato Grosso do Sul. A doutora Rosimeire trouxe um ponto de extrema relevância, né, a questão contratual, em que traz ali o endereçamento do IGPM, né, e ao indagar a Procuradoria, fiz uma indagação ainda com a nossa Procuradoria Federal no tocante a avaliar a possibilidade de qualquer outro mecanismo que não o estabelecido no hora contratado, e tivemos ali o indicativo da impossibilidade diante do que está assentado contratualmente, o que naturalmente nos impede de dar tratamento diferente, haja vista que temos que ter o consenso, né, e temos que ter o aceite por parte das distribuidoras. Então, feitos esses comentários, senhores diretores, aqui só para rememorar, a gente está falando em reversão dos valores da conta Covid que impactaram na Energisa Mato Grosso do Sul na ordem de 9,23, reperfilamento dos custos da rede básica na ordem de menos 1,7, UDER na casa de 2,25, né, e diferimento da parcela B na ordem de 40,350 milhões, que também está trazendo impacto de menos 1,42. Então, feita essa rememoração e a apresentação trazida também pelo nosso ilustre doutor Carrasa, da SGT, me permito aqui diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.5023/2020-58, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul S.A. a vigorar a partir de 22 de abril de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,90%, sendo 10,69% para os consumidores em alta tensão e 8,27% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Mato Grosso do Sul. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Energisa Mato Grosso do Sul, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho o voto do eminente relator, diretor Efraim. Senhores diretores, só antes de proferir o voto, nesse voto também a gente vai fazer os ajustes conforme recomendado no voto anterior, no tocante aos diferimentos pelo IPCA. Feitas essas considerações, a diretoria, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA-MS, a vigorar a partir de 22 de abril de 2021, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,90%, sendo 10,69% para os consumidores em alta tensão e 8,27% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da EMS. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE-AMS, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Senhor secretário-geral, nosso ilustre doutor Ricardo Max, solicito que apregoe o próximo processo de pauta.